A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a falar com cada um de vocês para trazer um comentário aí de mais de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a oportunidade de poder estudar a lição de número 4, aí na sequência das lições desse segundo trimestre do ano de 2020, portanto lição 4 de 25 de abril de 2021, melhor dizendo. Hoje nós iremos trabalhar o segundo grupo de dons. Nós vimos na lição passada que os dons são classificados aí em três grupos, os dons ali que aparecem em 1 Coríntios, capítulo 12. E o primeiro grupo são os dons de revelação, que nós já estudamos na semana passada. Nesse grupo de dons de revelação estão os dons da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. O segundo grupo de dons são os dons de poder. Nesse grupo estão os dons de fé, os dons de cura ou de curar e operação de milagres. Então esses são os dons pertencentes a esse segundo grupo, chamado de dons de poder. É importante nós observarmos que quando nós falamos de dons de poder, como também os dons de revelação, de elocução, etc., tudo isso se refere a dádivas recebidas por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Então a ideia aqui de dons de poder é um poder sobrenatural vindo da parte de Deus. E dentro aí dessa lição nós vamos ter a oportunidade, é claro, de uma maneira não muito aprofundada, e falamos um pouco sobre esse conjunto de dons de poder, uma vez que os dons como um todo são essenciais para a vida da igreja. A igreja de fato ela deve buscar os dons espirituais, e em se tratando desse grupo de dons, os dons de poder, sabemos que a igreja é uma obra do Espírito e ela precisa viver no poder do Espírito. Então o poder na vida da igreja é algo indispensável, é fundamental para que de fato a sua marcha ela não seja interrompida por nada dessa vida. E nós sabemos muito bem que quando a pessoa, o homem e a mulher, claro, quando o indivíduo ele tem um encontro com Deus, ou Deus tem um encontro com ele, melhor dizendo, certamente muitos se levantarão para poder barrar sua caminhada, e dentre os inimigos que essa pessoa ela passa a ter, está aí um inimigo maior, que é o próprio Satanás. E nós sabemos muito bem, apesar da ignorância de alguns, de acharem que pode, por conta própria, fazer frente a Satanás, vencer Satanás, e quem pensa dessa forma está totalmente enganada. Nós, enquanto homens limitados e carnais, nós não temos condição de fazer frente a Satanás, de vencê-lo pela nossa força, pelo nosso braço, pelos nossos méritos, nosso conhecimento, não. Esse ser é um ser poderoso, Satanás é um ser que tem poder, porém a Bíblia diz que maior é o que está conosco. Satanás ele não é onipotente. Deus ele é soberano e ele é onipotente. E é exatamente estando escondido em Deus, escondido em Cristo, que nós podemos de fato vencer todos os nossos inimigos, e inclusive, é claro, o principal inimigo, que é Satanás. Então os dons de poder na vida do crente, na vida da igreja, eles são fundamentais para que de fato a igreja ela possa avançar, para que ela continue avançando enquanto uma igreja não só militante, mas triunfante. Então nós temos a oportunidade de observar que os dons, eles foram colocados e estão postos à disposição da igreja, e é necessário que nós, enquanto igreja, tanto no sentido de corpo, de organismo, de coletividade, quanto membro desse corpo, enquanto igreja individualmente falando cada um dos seus membros,
nós temos que ter a preocupação de estar cada dia nos revestindo do poder de Deus, nos munindo das armas espirituais, para que de fato nós possamos vencer o dia a dia na caminhada espiritual, uma vez que a Bíblia ela deixa muito bem claro de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra os homens, não é contra as pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. E para vencermos no mundo espiritual, somente com armas espirituais. Não é a minha capacidade intelectual, não é o meu porte físico, não é a minha cultura, não é o meu dinheiro que me fará vitorioso no mundo espiritual. Mas é exatamente a comunhão que eu tenho com Deus, o poder de Deus na minha vida. Daí a urgência e a importância desse tema, os dons de poder. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esse texto, para mim, ele é revelador, ele é fantástico. Essas palavras que nós lemos aqui são palavras aí que estão registradas em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e o verso 5. São palavras do apóstolo Paulo, considerado dentre os apóstolos e os escritores da Bíblia, considerado aqui como um dos maiores homens de Deus. Maiores não só no sentido espiritual, da comunhão que ele tinha com Deus, mas também no sentido intelectual. Paulo era um grande intelectual. Era um homem que transitava da teologia à filosofia, um homem que tinha um profundo conhecimento secular, um homem que fazia frente no debate com filósofos, com grandes estudiosos, com doutores da lei, um homem de fato muito preparado, um grande intelectual. Porém, o que eu acho interessante, não que Paulo, de fato, ele não valorizasse o conhecimento secular, mas Paulo ele tinha consciência que diante do conhecimento espiritual, do conhecimento de Deus, e não só sobre Deus, que ele havia recebido, ele reputava todo o conhecimento, toda a sua bagagem como um esterco, como um nada perante o conhecimento de Deus. E me chama muita atenção aqui esse texto áureo, que é o texto de ouro, quando Paulo ele está dizendo que a entrada dele, no caso entre os irmãos, aqui a igreja de Corinto, também, é claro, isso vale para os demais irmãos que ele teve contato, ele diz o seguinte, que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu acho isso aqui muito interessante, por quê? Porque Paulo, ele poderia persuadir, ele poderia conquistar, poderia fazer a cabeça, numa linguagem bem atual, dos seus ouvintes, impressionando-os por meio da sua intelectualidade. Ele poderia dar belos discursos, com a boa oratória que ele tinha, ele poderia arrebatar multidões após si, multidões de religiosos. Porém, o que me chama muita atenção, e eu faço um paralelo, é que Paulo ele faz questão de se colocar à disposição de Deus para que no poder do Espírito Santo ele fosse um instrumento na realização da obra de Deus, uma vez que não é o homem que faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus por meio do homem e dos seus instrumentos.
E aí eu fico pensando que tem muitos na atualidade que querem conquistar as pessoas, que querem formar uma igreja, formar um grupo social, religioso, usando meramente a sua capacidade intelectual, usando, quem sabe, até mesmo do seu carisma, para poder conquistar as pessoas e formar um grupo elitizado, um grupo intelectualizado, que seja resultado formatado pela sua cabeça, pela sua ideologia do que ele pensa ser cristão, ser reino de Deus, ser família de Deus. E é claro, repito, não devemos desprezar o conhecimento, a sabedoria, porém eu acho meio perigoso, não só meio, totalmente perigoso, quando alguém pensa que o conhecimento secular, que a sabedoria humana, isso habilita o crente para vencer no dia a dia da caminhada do desafio da vida espiritual. Mesmo porque a vida espiritual não é uma vida que eu posso programar, como eu programo, por exemplo, uma aula, e aí eu programo tudo certinho, aí passo para o aluno pega aquilo ali e reproduz, e um vai reproduzindo para o outro, aí de acordo com o que vai recebendo, etc, etc. Não. E aí aqueles que recebem esse conhecimento na academia, na faculdade, ele vai ser formado nesse conhecimento e vai reproduzir, ser reconhecido pelaquela formação, pela capacidade de poder dar resposta dentro do seu campo de formação. Só que no mundo espiritual, a vida espiritual, é necessário que nós entendamos que, apesar da igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto coletividade, mas uma das coisas que eu aprendi e aprendo na prática é que a vida com Deus é uma vida individual. Cada um terá que viver a sua vida com Deus. Ou seja, há problemas que vêm para mim e esse problema ele contribuirá para o crescimento da minha fé. Mas esse mesmo problema que vem para mim, se vier para outra pessoa, pode ter um efeito diferente. Então aquilo que pode contribuir para o crescimento da minha fé, pode contribuir para a queda do outro, e vice-versa. Então, de fato, a vida espiritual não é uma vida que se possa, a vida espiritual, eu digo no sentido prático da vivência com Deus, não é uma vida que necessariamente se pode ensinar. Ensina-se a palavra de Deus, ensina-se o conhecimento sobre Deus, mas a experiência com Deus, cada um tem que ter a sua experiência. Então o que Paulo está colocando aqui, voltando ao texto, ele está deixando bem claro que quando os irmãos se converteram, quando ele levou a pregação do evangelho, ele não usou de sabedoria humana para persuadir, para convencer aqueles irmãos a se tornarem cristãos. Não. Ele diz, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, o que eu preguei para vocês, o que eu falei para vocês, foi aquilo que eu recebi da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então ele deixa isso muito bem claro, demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí eu chamo a tua atenção, você que é líder, que é pastor, aqueles que estão sendo cuidados por você, liderados por você. Essas pessoas, a fé dessas pessoas, elas têm sido edificadas no teu conhecimento, na tua sabedoria, na tua capacidade discursiva, ou você tem levado as pessoas a estarem sendo edificadas no poder de Deus. E você que é membro, você que é cristão, você tem buscado ser edificado em Deus ou no homem?
Quantas das vezes nós percebemos que as pessoas elas correm desesperadas atrás de novidade, de quem fala melhor, de quem discursa melhor, de quem prega melhor. E aí há uma disputa até mesmo no meio dos pregadores, é uma disputa por agenda, por prestígio, por fazer o seu nome. E aí fica a interrogação: em quem você quer firmar a sua fé? Você está buscando firmar a sua fé no poder de Deus ou na palavra do homem? Porque o apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro, para que a vossa fé ela não se apoie na sabedoria dos homens. Porque se a tua fé, se a tua confiança, se a tua vida espiritual está apoiada na capacidade intelectual do teu líder, porque ele é uma pessoa que sabe falar, que discursa bem, que tem uma boa formação, que tem títulos acadêmicos, mais cedo ou mais tarde você será decepcionado. E você não irá muito longe na vida espiritual. Porém, se você, de fato, a sua fé, ela estiver apoiada no poder de Deus, como Paulo aqui, ele tinha essa preocupação, certamente esse é o poder que você precisa para continuar vitorioso na sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eis aí o texto áureo da nossa lição. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, ou seja, que para tentar persuadir, confundir, atrair, melhor dizendo, persuadir, atrair, convencer. Então as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para a verdade prática, lembrando que o título da nossa lição é os dons de poder, e Paulo está exatamente aqui alertando, falando para os irmãos que a obra que Deus realizou e que ele realizou, ele fez pelo poder do próprio Deus. E a verdade prática nos apresenta: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, os dons de poder, eles são utilizados na igreja exatamente para ocasiões onde há uma necessidade de uma intervenção sobrenatural. E como um Deus ele é soberano, ele é um Deus todo-poderoso, ele dá dons à igreja para que em meio a, diante de condições, de situações que não há saída, a igreja no poder de Deus, ela possa vencer, ela possa alcançar a vitória. Aí a leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, que é o capítulo aí de Coríntios que apresenta aí essa primeira lista de dons espirituais. Aí nós vamos ver aí no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 4, o verso 9 ao 11, que são os versos, principalmente aí o verso 4 ao 10, que vão contemplar esses três dons que fazem parte desse segundo grupo dos dons de poder. Ora, o verso de número 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios nos diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aquilo que nós lemos na aula passada. Há vários dons, mas o Espírito que opera esses dons é o mesmo, que é o Espírito Santo. Aí o verso 9 vai dizer o seguinte: e a outro, ele já vem falando de dons, aí apresentou o verso 4, depois já pula para o verso 9, porque aqui o foco aqui é contemplar apenas os dons classificados como dons de poder. Então há outros dons aqui nesse grupo, são 9 dons. Aqui o objetivo é pegar os versículos que apresentam os 3 dons que fazem parte dos dons de poder, que é o dom, no caso da fé, da cura e o dom de milagres ou de operação de maravilha. Então o verso 9 vai dizer: e há outro pelo mesmo Espírito, a fé, ou seja, há outro
dentre os vários dons, a um é dado o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, aqui no verso 9, nós já vimos 2 dons que fazem parte do grupo dos dons de poder, que é o dom da fé e os dons de curar, fazendo a observação que aí os dons de curar está no plural. A ideia é que são vários dons de curar. E o verso 10, então, apresenta o terceiro dom desse grupo de dom. Verso 10, e a outro, a operação de maravilhas. Aí, o restante do verso tem os demais dons, mas que não é o foco da leitura. A outra, a profecia, a outro, o dom de discernir espírito, a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas, que são dons que nós veremos depois, quando estivermos tratando sobre os dons de elocução. E o verso 11 fecha dizendo, mas, é interessante porque o verso 4 vai iniciar, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, fecha ao apresentar os dons no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, mostrando que o Espírito Santo é o mesmo que opera e ele reparte como ele quer e não como nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, agora indo para o comentário da lição, a introdução da lição nos apresenta o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente por curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Uma pergunta muito interessante. Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? É uma pergunta retórica, respondendo uma das causas do porquê não há manifestação no nosso meio. Então seria uma espécie de uma pergunta retórica. Ou será por causa dos maus usos, ou do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Uma outra resposta, pergunta que de fato é uma resposta à primeira pergunta retórica. E aí o comentário fala, nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder, veremos como eles são necessários à vida da igreja, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor Jesus, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé e em oração. Bem, aqui eu faço uma observação a essa pergunta, primeira pergunta, quando diz o seguinte, leva o questionamento. Se Jesus não mudou, e a Bíblia diz que em Cristo não há mudança e nem sombra de variação, e aí o comentarista ele afirma, se Jesus não mudou, é uma afirmação, e os dons espirituais são para a igreja de hoje, também uma outra afirmação, agora vem a pergunta, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder, e não só desses, mas também dos demais, em nosso ambiente de forma mais frequente? Não é que não haja a manifestação, não só dos dons de poder, como também dos dons de revelação e de elocução. Não é que não haja. A pergunta aqui é por que isso não é mais frequente, principalmente em relação aos dons de poder, que são aqueles dons que, vamos dizer assim, que chamam mais atenção, que faz mais uma marketing, que tem assim uma divulgação maior, que é a cura, o milagre, o uso da fé para acontecer algo aí sobrenatural. Então a pergunta é, por que não acontece com frequência nos nossos ambientes de culto na atualidade? A primeira resposta que o comentarista dá aqui é uma resposta possível, mas na minha concepção não contempla, não responde na totalidade à pergunta feita do porquê da pouca manifestação do poder no meio da igreja. Então a primeira resposta que o comentarista dá, que é em forma de questionamento, seria a falta de conhecimento a respeito do assunto? Pode ser que sim.
De fato, nós sabemos que é necessário, precisa se ensinar mais sobre os dons espirituais, e no caso aqui os dons de poder. Eles precisam melhor ser ensinados. A igreja precisa ser melhor disciplinada, doutrinada quanto aos dons espirituais. Há uma negligência muito grande e às vezes eu percebo que inclusive há ensinamentos sobre os dons espirituais, há ensinamentos mais diversos possíveis. E tenho ultimamente entrado em contato com algumas leituras quanto à explicação dos dons espirituais, que são explicações, inclusive, de pessoas que são consideradas grandes mentes, estudiosos e teólogos, que fazem uma leitura do que é um dom, uma leitura tão humanística, tão racionalizada, não uma razão totalmente humana, que parece que os dons espirituais são habilidades humanas e não, de fato, dons do Espírito. Isso tem me preocupado, porque eu tenho visto pessoas fazerem essa leitura, professores de teologia, aqueles que se dizem teólogos, fazendo esse tipo de leitura que me preocupa muito. Então é necessário que nós entendamos que, de fato, a falta do esclarecimento, sim, contribui para que não haja um despertamento quanto à busca. E vou falar aqui mais especificamente aqui dos dons de poder, que é o foco dessa lição. Isso contribui, sim, mas eu não vejo que seja apenas isso. Porque, de fato, ainda que talvez sejam mal instruídos, mas todo pentecostal, que é a maioria, no caso, no universo principalmente brasileiro, a religião pentecostal, ela acaba, no caso, as igrejas pentecostais acabam sendo a maioria, e aí tem os batistas renovados, todos sabem que existem esses dons. Pelo menos que existe o dom da cura, o dom da fé, a operação de milagre, até aqueles que não são evangélicos, que não são cristãos, eles sabem sobre a existência desses dons. Então não é apenas a falta de conhecimento da existência desses dons. A outra resposta que o comentarista dá será que é por causa do uso ou do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Penso que também é uma resposta, isso pode ter algum teor de verdade, sim, pode-se ter. Porque, de fato, nós sabemos que existem pessoas que o dom não torna ninguém mais crente, não torna ninguém mais santo. Deus pode usar um crente, pode usar até o ímpio com um dom, desde que ele precisa no momento, e dentro de um contexto determinado, só tem aquela pessoa para ser usada. Deus pode usar qualquer um. Isso não confere santidade a ninguém. Porém, muitos têm usado, de fato são usados por Deus e têm buscado seus interesses através dos dons, sim. Sim. Porém, não é uma resposta totalizante do porquê da não frequência dos dons no nosso meio, mesmo porque, a despeito de Deus até permitir, em dados momentos, usar alguém para poder beneficiar aqueles que verdadeiramente têm fé em Deus e não no homem, e a gente não pode duvidar que mesmo alguém, talvez, quem sabe, com segundas intenções, para se promover a sua tribo religiosa, que essa pessoa não esteja sendo usada por Deus para um propósito, que Deus não esteja ali curando naquele lugar, porque o camarada tem uma vida toda atrapalhada, é um enrolado, é um canalha, é um vagabundo. Posso dizer que Deus não opere ali, que Deus tem os seus propósitos. Se Deus precisar, e na história Deus usou até o próprio diabo e usará para cumprir os seus propósitos. Então a resposta aqui, ela não contempla totalmente, pela questão de alguém fazer um mau uso, que seja a causa da não frequência dos dons de poder na vida da igreja. Lembrando que estamos falando dos dons de cura, de maravilhas, da fé, etc.
E eu tenho feito uma leitura já há algum tempo em relação do porquê não se há tanta manifestação no meio da igreja dos dons espirituais. Eu tenho feito uma leitura, chegado a algumas conclusões, que eu parto do princípio, como eu creio, não sou daqueles que acreditam que cessou a manifestação dos dons espirituais, que no caso eles já não funcionam mais, que há essa linha que acha que já cessou. Eu não penso dessa forma. Para mim os dons eles são atuais, são para nós, estão aí no presente, e a Bíblia nos aconselha a não extinguir o Espírito de Deus, as profecias, etc. Eu creio plenamente. Mas o que eu tenho observado ultimamente é que isso faz parte isso é uma questão histórica. Desde quando o homem, não estou aqui querendo dizer que uma época ela seja melhor ou pior do que a outra, porque isso seria anacrônico, mas o que nós podemos observar é que o homem ele constrói a sua história, e em cada período da história do homem, o homem teve uma forma de se relacionar com o mundo espiritual. Se nós pegarmos, por exemplo, na antiguidade, se pegarmos, por exemplo, do século VI para trás, antes de Cristo, já que era uma contagem regressiva, mas do século VI para trás, em relação ao tempo de Cristo, nós percebemos que tudo aquilo, todos os eventos que aconteciam, no caso no mundo, eram explicados por meio lançava-se mão dos mitos. A mitologia era a explicação para tudo, aquilo que era desconhecido do homem. Quando surge, por exemplo, no Ocidente, a filosofia, por exemplo, aí a partir, tomando como marco aí Sócrates, por exemplo, que a filosofia é dividida antes e depois de Sócrates, por isso que há os pré-socráticos, que eram os filósofos, no caso da natureza, e aí Sócrates, que ele já tira a centralização da physis, da natureza, entende a natureza como a natureza das coisas. Os filósofos já buscavam isso, mas surge a filosofia, e aí dentro desse âmbito aí, no caso a partir do século VI a.C., entra em cena aí a filosofia em si, mesmo que nesse início ela era uma filosofia, os primeiros filósofos pré-socráticos, chamados filósofos da natureza, o filósofo da física, já buscavam uma explicação, vamos dizer assim, racional para as coisas, e não mais mitológica como era feito antes, isso a partir do século VI a.C., mas ainda era uma explicação buscando a origem primária das coisas e não muito centrado no homem. A partir de Sócrates, ele já começa a centrar a busca, sim, pelo conhecimento, pela verdade das coisas, mas a partir já do próprio homem, colocando o próprio homem como tendo a sabedoria dentro de si. Então o homem era uma obra-prima de Deus, e o conhecimento, inclusive de Deus, poderia ser alcançado a partir do próprio homem. E a gente percebe que o pensamento, ele vai, no caso, ele vai se desenvolvendo. E nós chegamos, por exemplo, na era, podemos dizer assim, cristã, em pleno contexto do primeiro século, e sabemos que nesse período, durante um bom período aí da história, o homem ele viveu baseado, sendo embalado pela questão da religião, não necessariamente de Deus, mas fala-se desse período aí do teocentrismo, como se Deus estivesse no centro, mas na verdade não era Deus no centro, era a religião no centro, aí, principalmente pegando aí a questão
século V até o século XV, aí, nesse período da Baixa, da Média e da Alta Idade Média. Então nós temos aí então a religião, um poder muito forte de dominação da religião, dominação do conhecimento, da cultura, da ciência, e houve, é claro, grandes avanços, grandes produções. Não foi um período de trevas, como alguns costumam dizer, porém nós percebemos que até esse tempo então o homem ele ainda estava muito preso à questão do mundo espiritual, das explicações, do temor ao sagrado, etc, etc. Mas chega um momento na história, a partir aí da questão do próprio germe do humanismo, que vai crescendo, isso eu creio que desde Sócrates, mas isso só vai aumentando, o homem apostando, no caso, no conhecimento a partir de si mesmo. Entra em cena as ideias, então, aí no caso, o renascimento, que seria essa busca de resgatar o conhecimento clássico e também colocar aí o homem como centro, a medida de tudo, o antropocentrismo. E temos então que a partir, finda-se a Idade Média, e inicia então aí a idade chamada de Idade Moderna, e na Idade Moderna o que nós vamos ter é exatamente uma aposta na razão. Há uma aposta de que a razão seria suficiente para dar conta de tudo, inclusive para trazer a felicidade para o homem. Que o homem, por meio da razão, por meio da ciência, ele poderia resolver tudo, ele poderia chegar a alcançar o bem comum. E, de fato, ele conseguiria dominar a natureza, ele conseguiria gerar a paz, ele conseguiria, de fato, alcançar o progresso tão almejado. E a gente percebe que, no decorrer da história, a decepção foi muito grande, porque o homem ele aposta na razão e a guerra, vamos dizer assim, as guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, provou que, de fato, o homem, a razão, ela, enquanto fundamento para o bem, para a vida em sociedade, para o progresso, foi um fracasso. Então, o fundamento no qual o homem ele havia lançado para poder alcançar a felicidade e poder gerar um mundo melhor, ele ruiu. E houve, então, uma descrença na razão como resultante de tudo. Porém, a gente percebe agora que o homem, ele está agora, ele não é mais aquele homem religioso, aquele homem que tinha um certo temor diante do sagrado, que ele já venceu esse período aí da Idade Média. Agora ele foi lançado num período da Idade Moderna, onde a razão era tudo, e essa razão não dá conta. Porém, esse homem ele não consegue nem voltar à inocência da idade chamada teocentrismo, como também ele percebe que a razão não dá conta de tudo. E esse homem fica meio sem chão. E aí é exatamente onde alguns estudiosos eles vão falar na ideia que é a contemporaneidade que nós estamos vivendo, que seria essa modernidade fluida, líquida, como Bauman coloca. Então, o que eu quero trazer com isso? Se nós formos trazer, fazendo essa longa divagação histórica, historiográfica, o que eu quero colocar é o seguinte, é que o homem, ele com o passar do tempo, e aí com os avanços tecnológicos, com os avanços da ciência, da medicina, não que a razão levou o homem, ela, no caso, é a decepção, vamos dizer assim, da razão, é porque apostava na razão só no sentido do progresso, de trazer o bem. Ela teve avanços que é indiscutível. E aí, lembrando que a inteligência, a ciência, é um dom de Deus, é dado por Deus. Porém, o que a gente percebe é que, a despeito do crescimento científico, de uma maneira muito acelerada e muitas coisas colocaram-se à disposição do ser humano,
Tem um problema, que aí é onde eu quero chegar, que a igreja e a humanidade enfrentam, mais especificamente falando de igreja, que é exatamente a falta de dependência de Deus. Porque quanto mais o homem avançou na razão, na ciência, na tecnologia, no conhecimento, na mesma proporção, ele distanciou-se da dependência de Deus. O que eu quero dizer com isso? Raciocínio comigo. Eu sempre gosto de fazer essas analogias quando tenho oportunidade de tratar desse assunto em escola bíblica dominical. Olha, num passado, e não num passado muito distante, porque quando a gente fala assim tecnologia, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não pode ser inocente e achar que todos os lugares, todos os países, todos os continentes, eles se desenvolvem no mesmo ritmo e no mesmo tempo histórico. Não. Talvez aquilo que para nós hoje seja algo novo, mais moderno, para alguns países lá do primeiro mundo, isso já está ultrapassado, isso já foi superado há muito tempo, mas para nós talvez isso seja novo, seja novidade, entende? Então, quando a gente trata da ideia do que é novo, contemporâneo, moderno, a gente tem que fazer essas ponderações que a modernidade, ou o novo, ou os avanços tecnológicos não chegam ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, em se tratando da nossa experiência de ocidental, de Brasil, etc., o que a gente percebe é o seguinte: se nós formos analisar, vamos fazer uma retrospectiva não muito longe na história, mas vamos voltar 30 anos atrás, 40 anos atrás, por exemplo. Se nós formos analisar há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, eu quero falar desse período, porque é um período que eu vivenciei. Então imagine, há 40 anos atrás, quando um crente, por exemplo, ele tinha uma dor de cabeça, ele ia orar, ele buscava a Deus, consagrava, jejuava, se humilhava, e ele era curado. Quando ele tinha uma dor de dente, imagine morando numa roça, sem acesso a nada, a transporte, a dinheiro, a nada. A única solução que ele tinha era ir para o joelho, ou usar um remédio do mato, alguma coisa, a medicina, no caso aí mesmo, caseira, e se tratar. Mas todas as queixas do homem, toda a dor, e vou falar mais especificamente do cristão, era levado diante dos pés do Senhor, as suas queixas eram conhecidas diante do Senhor. Desde uma dor de barriga a uma dor mortal. Então tudo era apresentado diante de Deus. Só que com o avanço da tecnologia, surge a possibilidade, por exemplo, de medicamentos e o acesso ao medicamento. E hoje nós temos que convir que o acesso a medicamento, a alimentação, hoje tudo é mais fácil, isso é indiscutível. Posso falar disso? Então, nós chegamos numa época, falando agora da atualidade, que quando eu tenho, por exemplo, uma dor de cabeça, eu não vou mais, dificilmente eu vou para a oração. Pego aqui R$5, R$10 e compro um Doflex, um Doril, um remédio, tomo. E logo a dor de cabeça vai embora. Tem uma dor de dente, tomo um analgésico, ou se não, vou ao dentista, resolve o problema. Então eu já não me preocupo mais em orar pela dor de cabeça, pela dor de dente, pela dor de barriga. Eu já não me preocupo mais com isso. Eu já não, vamos dizer assim, eu já não ocupo mais a Deus por essas coisas. Pode parecer exemplos bobos, mas essas coisas mínimas, esses avanços, vai fazendo com que nós vamos nos acostumando a resolver os nossos problemas e não a depender mais de Deus. Se no passado, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu lembro quando eu ganhei a minha primeira bicicleta do meu irmão, isso tem o quê? Uns 35 anos atrás, mais ou menos.
Para mim, foi uma das maiores aquisições da minha vida. Então, naquela época, naquele tempo, há 30 anos atrás, falando dentro do meu contexto, e há pessoas que ainda vivem nesse contexto, como eu falei, o desenvolvimento não chega ao mesmo tempo para todo mundo, mas se formos comparar, por exemplo, comparando o meu tempo, há 30 anos atrás se fazia campanha de oração, votos a Deus, jejum, consagração, para poder ter uma bicicleta, para poder comprar um sapato. Lembro que a gente esperava todo final de ano para a gente poder ganhar um sapato dos nossos pais. Mas só que hoje eu posso comprar um sapato. Hoje uma bicicleta eu posso comprar prestação. Tá aí os cartões que não é de crédito, é cartão de dívida, que eu posso comprar e dividir aí em 10, 12 vezes. Hoje comprar uma bicicleta, comprar um carro, dividir no cartão, isso qualquer um pode fazer hoje. Então, entenda, além de raciocínio, então quando chega um contexto em que eu começo o meu dinheiro, a minha condição financeira, começa a fazer aquilo que antigamente só Deus podia fazer, eu tenho que entender, não é que Deus mudou, não é que Deus não tenha poder para curar uma dor de cabeça, para curar um câncer, para curar uma enfermidade qualquer ou para me dar um bem. Não é que Deus mudou. É exatamente porque nós temos agido como se nós não precisássemos mais de Deus. E você e eu, nós temos que convir que, na verdade, nós buscamos a Deus só em último caso. Depois que eu corri atrás, usei o dinheiro, corri atrás do amigo, dos meus pais, de empréstimo, depois que não tem mais ninguém para me valer, é claro, com as honrosas exceções, mas na prática quase todos agem assim, a fé, a busca pela graça, pelo poder, pelos dons, a busca da intervenção de Deus geralmente é o último recurso para a maioria de nós. Então eu penso que nós não vemos com frequência as manifestações dos dons de poder na vida da igreja, exatamente porque a igreja ela tem dito para Deus que ela não precisa mais de Deus para a maioria das coisas que ela precisava no passado. Então nós não falamos, não verbalizamos, mas as nossas atitudes, elas demonstram que nós podemos resolver muitas das coisas daquilo que Deus resolveu no passado. Mas aí você pode questionar, não, mas você está sendo anacrônico, se tem a medicina não é para isso? Sim, não estou dizendo que não é. A medicina é dada por Deus? Sim. Eu só estou dizendo que quando eu falei da modernidade, um homem na crença da razão, que a razão dava conta de tudo, o homem teve grandes avanços? Teve. Mas também o homem teve grandes retrocessos. Por confiar, por depositar sua confiança apenas na ciência. E a igreja faz parte da humanidade. A igreja é a igreja desse tempo contemporâneo. Nós não somos a igreja primitiva. Somos a igreja do século XXI. Então o que nós temos que entender é exatamente isso. É que o poder de Deus ele continua à disposição, mas nós temos dito constantemente para Deus: Deus, esse problema tu não precisa resolver, porque eu resolvo. E poucas vezes nós nos voltamos de fato com fé, com dependência de Deus. Ah, irmão, mas para que eu vou estar orando se eu posso comprar um remédio? Sim. Mas nossa primeira atitude é como a Bíblia diz que nós devemos fazer, que as vossas petições elas sejam conhecidas diante de Deus. E nós temos perdido o hábito de apresentar a nossa vida diante de Deus. Quantas das vezes eu tenho que fazer algo, algum negócio, tentar alguma carreira, seja lá o que for, às vezes até eu oro por formalidade, mas de fato eu já tenho tudo planejado quando eu oro.
A maioria nem ora. Vai lá e faz tudo. Agora, se der errado, aí tenta colocar Deus no negócio. Está entendendo? Então eu penso que nós não vemos com frequência a manifestação do poder de Deus em nosso meio. É porque nós temos dito para Deus há décadas que nós conseguimos resolver os nossos problemas e que Deus é apenas uma reserva. Quando não tiver mais nenhum jeito, aí eu vou buscar a Deus. E nós vemos isso na prática. Pessoas que, por exemplo, que não estão nem aí para as suas responsabilidades com o grupo social, religioso, ao qual pertence, com a igreja, não estão nem aí. Aí quando a coisa aperta, quando está doente, quando está morrendo, quando está desempregado, a família está só, aí corre para a igreja. Aí vai orar, ora, chora, e às vezes Deus é misericordioso, às vezes Deus atende. E depois desaparece. Então eu pergunto para você, para nós irmos aqui entrar no comentário em si da lição, Deus ele é um Deus de propósito. Quando Deus curava alguém no passado, Deus curava com um propósito. Alguém pedia, eu lembro, pessoas que, Senhor, me cure, porque eu quero fazer a tua obra, e era sincera essa oração. Não é eu quero fazer a tua obra porque estou doente, não. Alguém que já fazia a obra de Deus e que queria continuar trabalhando para Deus. E outros, mesmo que não faziam nada, quando eram curados, passavam a viver para Deus. Não só curado, quando recebia qualquer benefício da parte de Deus. Então havia um propósito na manifestação de Deus na vida do crente, que era a glorificação do nome de Deus. E eu pergunto para mim e para você, qual o propósito de Deus nos curar hoje? Será nos curarmos para continuar com uma vidazinha ordinária, vivendo para os nossos próprios interesses ou para a glória de Deus? Então, para mim, a resposta à pouca manifestação dos dons de poder na vida da igreja é exatamente na questão do propósito. Por que Deus tem que operar? Ou por que Deus nos curaria? Por que Deus manifestaria dons no nosso meio? Será que é para nós continuarmos vivendo uma vida para este mundo? Será que é para nós continuarmos agindo de maneira tal como se a vinda de Jesus viesse a atrapalhar os nossos planos? E se for para isso, não vejo sentido ser curado. É melhor até morrer com Cristo, para de fato escapar deste mundo. Espero que você tenha entendido o meu ponto de raciocínio. Bem, primeiro tópico da lição, apresenta então aí, dentro do grupo dos dons de poder, o primeiro dom, que é o dom da fé. Eu vou ler, não vou aprofundar muito, falar só aquilo que for. Eu já falei aí quase uma hora nessa introdução. Então, o primeiro dom, o dom da fé. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra total confiança e dependência de Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Ora, nós temos aqui a definição clássica bíblica do que é fé. Diz que fé é um firme fundamento. Chama a tua atenção, a fé não é apenas um fundamento, é um firme fundamento. Mostra o quê? Que há fundamentos que podem comprometer a construção, que não são tão firmes. E lembra que nós lemos um texto que Paulo diz que quando ele foi pregar, entrar em meio aos irmãos, eles não foi com sabedoria humana, para que o fundamento da fé dos irmãos, para que a fé não apoiasse a sabedoria humana, mas no poder de Deus. E agora o texto aqui está dando a definição de fé, que fé é um fundamento firme das coisas que se esperam. Então,
espera-se algo, e a fé, ao esperar algo, é exatamente essa confiança, esse fundamento, essa certeza de que aquilo que você espera pode acontecer e vai acontecer. Então, nessa definição, quando coloca que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, está mostrando exatamente que fé é você estar firme, é você estar certo daquilo que você espera. E a segunda parte diz, e é a prova das coisas que não se veem. A fé é a prova de algo que você não vê. Como explicar isso? Olha, a fé é a prova, mas se eu nunca vi, como é que eu posso ter prova? É exatamente a fé que está no meu coração. Eu já tenho em mim algo que testifica que outro algo que eu espero existe. Quando o salmista ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Eu penso que os montes, é claro, refere à dificuldade, mas também refere aos montes no sentido físico, quando o salmista estava fugindo ali dos seus inimigos. E eu gosto sempre de analisar que você só enxerga aquilo que está à sua frente. Então o salmista ele viu os montes, e ele viu, estou vendo o monte, não tem socorro. Mas quando a fé era brotada no coração do salmista, ele conseguia ver além dos montes, ele já conseguia ver a vitória. Então, quando aqui a segunda parte do texto diz que a fé é a prova das coisas que se não veem, está mostrando que ter fé é exatamente estar com a verdadeira fé gerada no seu coração. Isso é uma prova de que existe algo além do monte. Por exemplo, quando Noé pregava sobre o dilúvio, Noé ele tinha firmeza fundamentada na fé de que, de fato, aquilo haveria acontecer. Ele esperava aquele dilúvio. Noé, ele tinha a fé como uma prova daquilo que ele ainda não via, que era o dilúvio. E dentro do contexto, nem chuva ainda vinha sobre a terra. Então, como acreditar que haveria um dilúvio se não se tinha experiência da chuva? Mas a fé era exatamente, a fé provava dentro dele que o dilúvio viria. Assim também em relação ao arrebatamento da igreja. Dizer que um dia Jesus vem arrebatar a igreja e que nós iremos ser arrebatados, isso é um absurdo, a lógica humana. Porém, a Bíblia diz que há dentro de nós um penhor, uma certeza, algo que nos faz já crer, algo que nos dá esse fundamento e essa prova, essa imagem de coisas que ainda nós não vemos, mas que nós já temos essa certeza impressa na nossa fé, no nosso coração. Então essa certeza, esse firme fundamento, essa prova que há dentro de nós é exatamente a fé em Deus. Então, quando nós falamos do dom da fé, aqui o comentarista ele traz essa definição de fé, mostrando que exatamente fé é um firme fundamento, é algo inabalável e é uma prova daquilo que ainda nós não vemos, mas que nós esperamos. E aí o comentarista ele prossegue aí no subtópico 2, mostrando a fé como um dom. Ele diz, a fé como um dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé é salvífica. Então a fé como um dom, segundo aqui o comentarista, ela não pode ser confundida com a fé para a salvação, aquela fé quando da conversão. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, a fé do dia a dia, da virtude do dia a dia, viver uma vida de fé que todo cristão deve viver, que seria aí o fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente
para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, a fé enquanto dom não é aquela fé para a conversão, não é aquela fé do dia a dia, de viver na dependência de Deus, hein? Uma fé enquanto fruto do Espírito. Não é também aquela fé natural, que eu creio que vou tomar um carro e o carro vai chegar lá no centro, por exemplo. Eu creio que quem marcou um compromisso comigo vai honrar. Não é esse tipo de fé. É uma fé sobrenatural, uma fé milagrosa, uma fé que em determinada situação, em determinada oportunidade, vai fazer algo especial, que foge, vamos dizer assim, do natural. E aí, exemplos de fé na Bíblia, o comentarista vai citar exemplos de fé. Tem aqui, por exemplo, quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, vereis, fará tudo no futuro, mas não deveriam temer no presente. Porque aos egípcios que hoje viste, ou seja, os egípcios que estão correndo atrás de vocês, nos perseguindo, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, descansem no Senhor, confie no Senhor, tenha fé em Deus, porque o Senhor dará livramento, nosso papel é só confiar, e os egípcios que vêm atrás de nós, eles serão destruídos, e Deus vai provar o seu poder, e vocês irão ficar calados, vocês irão ficar de boca aberta, vos calareis, estupefatos diante do poder de Deus, do que Deus fará no meio de vós. É isso, é essa experiência de Moisés. Também nós temos aqui um outro exemplo, no caso, em Moisés, ele viu pela fé o livramento do Senhor, mesmo antes de acontecer, Moisés ele viu o livramento. E essa é uma boa amostra, como coloca o comentário bíblico aqui, de fé. E há outros exemplos na Bíblia de fé, o próprio Josué, no caso, Elias, Eliseu, muitos milagres feitos através da fé. Aí nós vemos aqui agora, então, o tópico de número 2, que fala sobre os dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural, dons. Ou seja, para todo tipo de enfermidade há um dom. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que sara, o Senhor que cura. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se de seus pecados. Então aqui mostra que os dons de curar são recursos sobrenaturais para agir de forma sobrenatural. O subtópico 2 fala a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus no Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Fomos redimidos espiritualmente, mas o nosso corpo ainda não foi redimido. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, no caso a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Haverá um tempo quando o mortal será revestido da imortalidade, quando aquilo que é corrupto será revestido da incorruptibilidade.
E nesse momento haverá então a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Daí a necessidade do dom ou dos dons de cura. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que em sua misericórdia e amor concede sabedoria aos homens e às mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. Isso aqui é muito importante, falando da necessidade dos dons de cura. E há algo aqui na lição aqui do professor, bem interessante, que é uma reflexão sobre os dons, que seriam os dons em si. E aí vai colocar aqui alguns entendimentos sobre os dons. Aqui fala, por exemplo, a ideia de dons de cura. Fala, por exemplo, que Filipe tinha especialidade em orar, e aí coxos e paralíticos andarem. E aí vai dizer aqui que outros entendem que Deus dá. Isso aqui eu acho muito interessante, quero chamar a tua atenção, eu achei bem, no mínimo, provocante essa leitura, que coloca o seguinte: outros ainda entendem que Deus dá a uma pessoa um dom na forma de um suprimento de cura, numa ocasião específica, ao passo que o outro suprimento é dado em outra ocasião. Dependendo da necessidade, Deus a manifestação dos vários dons de cura, já que estão no plural. Ainda outros entendem que toda cura é um dom especial, isto é um dom para o enfermo que tem a necessidade. Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo não torna os homens curadores, pelo contrário, ele providencia um novo ministério de cura para cada necessidade, à medida que ela surge na igreja. Por exemplo, a virtude e o poder que fluiu para dentro de uma mulher com fluxo de sangue, que trouxe para ela o precioso dom de cura. Essa leitura eu acho bem interessante, nova, e é claro, não vou dizer que é a única forma de leitura, mas me chamou a atenção quando fala aqui sobre o dom de cura e aquilo que a pessoa está precisando. Se você precisa de uma cura, é aquele que, no caso, vai orar para ministrar a cura. Aqui, no mínimo, duas leituras, uma leitura mais corrente, comum, a mais pregada, divulgada, eu diria pela maioria, é que os dons de cura seria alguém que recebeu essa capacidade de poder orar e ministrar curas, no caso para aqueles que estão doentes. Porém, esse dom está com a pessoa, e ele tendo essa virtude, esse poder de fazer oração e curar outros, ele então ministra a cura, mas ele tem o dom da cura. Essa é a leitura comum, a mais, vamos dizer assim, popular, para muitos a única leitura. Mas me chamou a atenção aqui esse outro tipo de leitura, que apresenta que, na verdade, os dons de cura não é para quem recebeu o dom, ou seja, melhor dizendo, não é algo que alguém recebeu de Deus e ele porta dentro de si o dom de cura para ministrar a outro. Seria, na verdade, alguém que teria esse dom de cura, seria mais ou menos assim: ao ministrar a alguém, e você for o canal de Deus para ser usado para transmitir esse dom para alguém. Ou seja, alguém está enfermo e ele precisa de uma determinada cura. Você seria apenas o canal para você ministrar ao outro, mas o dom ele estaria sendo destinado ao que precisa da cura, e não necessariamente a você que teria o dom, portador do dom. Então, alguns vão dizer que o dom de cura é para o enfermo. Não é, nessa leitura não existe os curadores, aquele que tem o dom que sai curando todo mundo. Mas há aqueles que oram
para que o dom da cura, para que as pessoas recebam o dom, a cura que eles precisam. É uma leitura que também deve ser levada em consideração. E o último tópico da lição, o tópico 3, o dom de operação de maravilhas. Vimos lá o dom da fé, vimos o dom de cura e agora o dom de operação de maravilha. Primeiro subtópico, o dom de operação de maravilhas. Esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Tem uma diferença muito grande em relação ao dom da cura, no que se orar, alguém está, no caso, com uma ferida e ser curado, uma dor de cabeça, outra doença qualquer, um câncer, seja lá, dentro do âmbito do dom da cura, mas uma diferença do dom, no caso de operação de maravilha, o dom de milagre, que é exatamente o poder para fazer algo que vai contra no sentido de poder ultrapassar uma lei da natureza. Por exemplo, morrer. A pessoa que morreu, não há nenhum mecanismo que leve alguém a voltar à vida. Só através de um milagre. Daí o dom de operação de maravilha ou de milagres. Então jamais alguém volta à vida se não for por um milagre. Digo morto, no sentido mesmo. Morto mesmo. Então, por exemplo, andar por cima das águas. Isso é contra a lei da natureza. Só um milagre para acontecer isso. Então é nesse nível aí que é o dom de maravilha. É algo que está além do normal, além daquilo que é possível dentro do âmbito humano. Então, nesse sentido, a operação de maravilha vai alterar a ordem natural das coisas. É algo considerado no âmbito do impossível, do impensável. Entra o dom da operação da maravilha. E exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado na operação de maravilha, uma vez que Jesus foi cheio do Espírito Santo. O bom mestre, por exemplo, repreendeu o mar e o vento. Quem pode mandar o mar? Mar, você está muito agitado, fica quieto. Ninguém pode fazer isso. Jesus fez na operação do dom de maravilha. E quando Jesus deu a palavra de ordem, eles se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outro exemplo de operação de maravilha no ministério de Jesus. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Alguém morreu e voltaram a viver. Isso é impossível. Por isso que é maravilha, por isso que é milagre. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, que já tinha 4 dias de morto. E ele voltou a viver. Então, nosso Senhor tem o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celeste deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. E aí o terceiro e último tópico nos apresenta distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão, isso aqui eu chamo a tua atenção, principalmente você que é líder, que é pastor, nos diz o seguinte, o comentarista: o cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar ou exigir a cura dos enfermos. A gente vê muito isso. Olha, eu vou liberar uma palavra de cura. Está decretado. Está determinado. Eu exijo de Deus que Deus faça isso. Quem somos nós? Crente nenhum tem essa autoridade. Então o cristão ele não tem autorização para estar decretando nada. A Bíblia deixou bem claro no início, nós lendo o texto, que o Espírito Santo opera como quer, distribui a quem ele quer e como ele quer. Então, cristão nenhum está autorizado, tem autorização divina para estar determinando, decretando, exigindo a cura do enfermo. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos ilimitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós?
Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o coração, para a cura dos doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E independente de ter ou não ter o dom, Jesus nos ensinou que em seu nome devíamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Então lembrando que o que cura não é a reza em si, não é a oração pela oração. Quem cura é o poder de Deus. Isso é bom deixar muito claro. Não, eu boto uma fé na oração, eu boto uma fé na reza, não. A oração é só um meio de você pedir a Deus, mas o fim último é o próprio Deus, é o próprio poder de Deus, é quem manifesta. Daí nós não temos nenhuma autoridade para estar determinando nada, absolutamente nada. Então nossa responsabilidade é pedir para que Deus ele venha sarar o enfermo de acordo com a sua soberana vontade. Deus ele é soberano, ele faz tudo o que lhe apraz. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Não, o irmão ali orou, alguém for curado, aquele irmão ali é o mais santo, é Deus entre nós. Não, ele orou ali, também nada garante que toda vez que ele pôr a mão, que alguém vai ser curado. Então ele não pode ser tratado com essa deferência. Nem podemos imaginar que porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso não podemos agendar dias nem marcar horário para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Ou seja, sejamos honestos com a nossa consciência, com a palavra de Deus, com os demais. Sejamos honestos diante de Deus, que eu não posso estar marcando agenda. Hoje, quinta-feira é a quinta-feira da cura, então Deus tem que vir curar só na quinta. Ah não, hoje é o culto dos homens, então hoje Deus vai curar só os homens. Se tiver mulher não vai ser curado, porque é culto dos homens. Se for o culto das mulheres, os homens não serão abençoados. Ah não, hoje é culto das mulheres, então Deus, a profecia que tiver aqui, os recados de Deus, vai ser só para as mulheres, porque é culto de mulheres. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, estar fazendo a agenda para Deus. Ó Deus, eu fiz uma agenda aqui, aí na quinta-feira você vai curar, na sexta-feira você vai salvar, no sábado você vai batizar com o Espírito Santo, no domingo você vai dar emprego. Não, Deus não cumpre a agenda do homem. Deus não cumpre a agenda do homem. Deus, na verdade, não tem agenda. Deus age quando e como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos, vou ler aqui a conclusão. Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, os dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecerem pessoalmente. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para pregar, propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai nosso, no poder do Espírito Santo. Ou seja, que nós possamos ter consciência que aqui eu acho bem interessante, aqui eu faço uma observação aqui nessa fala final do comentarista, quando ele diz aqui que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons no poder, dos dons de poder para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e fala da questão de saber administrar. Eu diria que, na verdade, nós devemos, de fato,
deixar ser usados por Deus. Porque eu penso que quem tem e quem deve administrar como ele quer e quando ele quer o dom é o próprio dono do dom, que é Deus. E nós não somos donos dos dons vindo da parte de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito do Senhor ele continue falando profundamente ao teu coração e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Que você possa estar buscando os dons de poder para ser usado quando Deus quiser, da maneira que Ele quiser, para a glória do seu próprio nome, do nome de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, compartilhe aí o nosso vídeo, seja um multiplicador desse trabalho, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Até a próxima oportunidade.